Gostaria de compartilhar algo da parte de Deus para a sua vida. Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Eram 10 virgens, onde 5 foram prudentes e 5 foram tolas. Todas as 10 estavam esperando o noivo. Porém, o que diferenciam elas é que 5 estavam preparadas, caso houvesse um atraso do noivo. Porém, as outras 5 não estavam preparadas. Vejamos o que diz no versículo 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quando eu estava meditando nesse versículo, eu comecei a perguntar ao Senhor: por que todas dormiram? Até as prudentes. E o Senhor me fez lembrar de um versículo que se encontra no capítulo anterior, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 37, que diz: e como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, antes do dilúvio, as pessoas levavam uma vida normal, elas comiam, elas bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Foi isso que aconteceu com as virgens. Elas sentiram sono e dormiram como uma pessoa normal. Quando Jesus voltar, as pessoas vão estar vivendo uma vida normal. Uns vão estar trabalhando, outros vão estar na escola, na faculdade, em casa. Isso que o Senhor falou no meu coração. Porém, havia uma diferença entre as 10 virgens. É que 5 delas estavam preparadas. Veja o que diz no versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Quando elas ouviram falar que o esposo estava chegando, as virgens que estavam despreparadas foram pedir azeite às prudentes, pois as suas lâmpadas haviam apagado. Mas as prudentes responderam que não podiam dividir o azeite, pois poderia faltar para ambas. Então, as imprudentes saíram em busca de azeite. E o interessante é que antes do esposo chegar, ouviu-se um clamor dizendo: aí vem o esposo. Aleluia. E o Senhor me levou novamente no capítulo 24 de Mateus, no versículo 6, que diz: e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ultimamente, é o que nós mais temos ouvido a respeito de fenômenos naturais em tamanha proporção e intensidade que está acontecendo na nossa atualidade. E o que isso me faz entender é que a terra está clamando: aí vem o esposo. Aleluia. Veja o que diz no capítulo 24 de Mateus, no versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Então o esposo chegou e as noivas que estavam preparadas entraram na boda e a porta se fechou. Glória a Deus. Então nós temos que estarmos preparados, pois nós já estamos ouvindo o clamor de que o noivo está por vir. Glória a Deus. E depois que a porta se fechar, não há quem abra. Quando as virgens imprudentes chegam, elas batem na porta e dizem: abre-nos a porta. Porém o esposo responde: em verdade vos digo que não vos conheço. Aleluia, glória a Deus. E Jesus deixa um alerta no versículo 13 que diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis
o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida e que a partir de hoje venhamos estarmos preparados, porque quando o Senhor voltar, será como um abrir e fechar de olhos. Quando der conta, vai ser tarde demais. Mas como o leão rugirá e